Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. O outro lado... Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo, ao vivo, né? Aqui do nosso estúdio em Caxias do Sul, estúdio B, hoje, frio, gelado, muito frio, 5 graus é a temperatura média em Caxias do Sul. Agasalhe-se, porque você precisa manter a sua saúde, né? Porque, olha, meu amigo, não está fácil para ninguém, mas... com fé, com coragem, com determinação, com resiliência, nós vamos avançando. É o Teoria de Tudo que está no ar com apoio de Unicesumar Educação, que transforma a melhor EAD do Brasil. Top Down Informática, a marca que faz muito por você. A Rádio Top 360 já em fase experimental, logo, logo para você também. Mais um produto de Sabe Caxias, junto com parcerias aí, é claro, né, meu querido amigo Comendador Cuiava. Estamos também na TV Caxias, canal 14 da NET. Alô, alô. Telespectadores, internautas nas redes sociais e também no canal 14 da NET, em 2 horários, às 11h30 da manhã, às 8 horas da noite. Você pode acompanhar os nossos conteúdos atemporais no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, por toda a plataforma. Estamos no ar com o Teoria de Tudo, para que você também tenha acesso atemporal aos nossos conteúdos. A gente sempre deixa a marca do que está acontecendo. Daqui a um pouquinho, né? Um instante só, nós já vamos falar sobre empreendimentos, nós vamos falar sobre negócios, uma pauta sempre viva aqui no Teoria de Tudo, negócios, eventos, investimentos, empregabilidade, sucesso das pessoas. Chico Tornearia investe mais de 15 milhões em nova planta fabril, logo, logo a gente vai falar sobre isso. Mas antes, os destaques do Brasil e do mundo para você que está vendo a gente no futuro, saiba, né? O recorte da história. O presidente do PL diz que indiciamento no caso das joias não afetará a atuação de Bolsonaro como cabo eleitoral. Após eleições, presidente da França nega pedido de renúncia do primeiro-ministro. Brasileira encontrada morta sem roupas às margens de rodovia nos Estados Unidos. Lula comemora a vitória da esquerda nas eleições na França e diz que o resultado deve servir de inspiração para a América do Sul. Termos utilizados nos extratos bancários passam a ser padronizados no Brasil. Ataques russos deixam quase 30 mortos e atingem hospital na Ucrânia, uma guerra que quase não se fala mais, mas continua, pessoas sofrendo, pessoas enfrentando dificuldades. Também aqui no Rio Grande do Sul, quase 300 mil famílias recorrem ao auxílio reconstrução aqui no estado. Temos também o esporte. Joselito Santos vai falar da vitória madura, adulta do Juventude sobre o Grêmio. Vai falar da derrota do Internacional e do jogo do Caxias que acontece hoje. Está no ar o Teoria de Tudo. Operações da Chico Tornearia foram transferidas totalmente para uma área de mais de 27 mil metros quadrados em Ana-Rec. A indústria metalúrgica especializada em componentes do setor metal mecânico de Caxias do Sul inaugura seu novo espaço agora, né? Essa semana, mês que vem, a semana que vem, melhor dizendo, estamos hoje no dia 8 de julho, para referenciar. Com investimentos que superam 15 milhões de reais, a empresa conta agora com quase 7 mil metros quadrados. Mas para falar sobre isso, a gente gosta de falar com quem tem aí a coragem de empreender no Brasil, que pode ser sim um país, né, de empreendedores, país que tem condições de avançar, país que tem condições de fazer sucesso. Então, o Anderson Luiz Leite, que é fundador e diretor da Chico Tornearia, está conosco. Eu vou desmutar o microfone dele aqui antes de chamar para que a gente possa conversar e contar um pouco dessa história. Anderson, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no Teoria de Tudo. Bom dia. Bom dia, Miguel. O prazer é nosso de estar junto aí. Que legal. Por que Chico? O que tem a ver com Chico? O teu nome já começa por aí. Isso é apelido desde criança, né? E aí, quando montamos a empresa há 29 anos atrás, surgiu de pôr Chico Tornearia aí. Aí, hoje todo mundo já me conhecia como Chico e aí a empresa se transformou por esse nome aí, Chico Tornearia. Ou seja, né, virou uma marca, né? Antigamente não se tinha toda essa tecnologia de marketing que hoje já se compreende, mas virou uma marca, né? Chico Tornearia, sem a gente, muitas vezes, empiricamente, no começo, mais era trabalho,
Parabéns, viu? Vou te chamar de Anderson, tá? Ou de Chico, como é que tu prefere? Como preferir, pode ser Chico. Legal. Chico, conta um pouco dessa história, então, não é? Há um investimento grande, mas eu gostaria que tu contasse primeiramente um pouco da Chico Tornearia, qual é que foi esse crescimento, enfim. A empresa, então, começou há 29 anos atrás, né? Agora, dia 10 de maio desse ano, aí, nós completamos 29 anos de empresa, né? Começamos pequeno, né? Começamos com um torno mecânico, que hoje está na nossa entrada principal aqui da nossa obra, né? De amostruário aí. E fomos sempre trabalhando e procurando investir em tecnologia, criando parceiros aí, tanto como fornecedores, né, colaboradores e principalmente os nossos clientes, né, que tivemos sucesso aí. Nós estávamos instalados nos últimos tempos aí numa área de 1.500 metros quadrados, né, aonde não dava muito chance para nós ampliar mais o negócio e a nossa logística interna estava bem complicada. Aí foi quando já se tinha um sonho de construir uma planta nova, né? E nós executamos essa obra aqui, onde tem um espaço físico muito bom, como você falou, é uma área de 27.500 metros quadrados, né? Nós fizemos uma construção aí beirando 7.000 metros quadrados, onde nós temos uma logística totalmente diferente do negócio, né? Nós temos um fluxo de entrada de matéria-prima, de produção do produto, de saída pela expedição diferente, onde tudo muda o fluxo interno, né? Uhum. Dentro desse processo de expansão, aliás, muito obrigado, né, pelo mimo, né, uma bomba de chimarrão bem legal, muito legal que o pessoal da Dinâmica me alcançou e tem uma festa com agendamento aí para o dia 19, a inauguração oficial, é isso, né? Dia 19 de julho agora, é isso aí. E os mercados principais, porque nós vivemos, né, a gente fala de coisa boa, mas tivemos pandemia, tivemos enchentes, tivemos quebra de logística, não é? Como é que a Chico Torneria está enfrentando esse momento, apresentando um investimento que certamente foi planejado antes de tudo isso, né? Não se planeja 15 milhões para a semana que vem, né, de investimento, Chico? Não, com certeza. A gente já vem com um plano há muitos anos, né, de fazer esse investimento. E a pandemia, sim, atrapalhou um pouco nós, né? A própria agora, a situação nossa da enchente aí também atrapalhou um pouco. Mas, como eu digo, a gente estava sempre bem organizado com matéria-prima, né? Tivemos problema de entrega, mas a gente trabalha sempre com estoque razoável para que não impacte o nosso cliente no final, né? Mas tivemos algumas dificuldades, sim, até de queda de trabalho e tal, que não era o previsto no meio todo desse investimento, mas graças a Deus demos a volta aí. Quais são os principais produtos da empresa e o principal mercado consumidor hoje? Bom, hoje nós trabalhamos para vários segmentos, tá? Nós trabalhamos aí para a linha agrícola, né? Guindasteira, hidráulica, bélico, também a construção civil, enfim, são vários segmentos aí bem diversificados, né? Que a gente vem atuando. Que legal. Dentro dessa ideia, o mercado internacional também faz parte dos consumidores. Agora, claro, né, dentro disso tudo, temos, como dissestes aí, a chuva, as dificuldades logísticas superadas com esse exemplo de força. O mercado mundial também, qual é a economia, qual é o mercado, a carteira de clientes da Chico Torneria vai até onde, Chico? Só para a gente ter uma ideia, porque nosso público muitas vezes é leigo, não é? E gosta de conhecer o investimento, quantos empregos você gera, enfim, né? Quais são as possibilidades aí de conhecer um pouquinho mais disso? Bom, hoje a Chico ela conta com 92 colaboradores direto, né? Nessa por aqui. O mercado que a gente atua é muito Caxias e região, mas abrange quase todo o Rio Grande do Sul, né? Vendemos alguma coisa para o Paraná, São Paulo também, tá? Sim. Ser homologado em algumas empresas grandes, aí a gente acaba fornecendo para outros estados. Mas a ideia com essa ampliação é ampliar novos estados aí do Brasil, aí, quem sabe até alguma exportação direta aí a gente procura. Que legal. O complexo vai ser apresentado à sociedade, então, né, dia 19, é isso? Conta um pouco, por favor. Dia 19, então, a gente deve fazer um evento aqui. A gente acabou convidando muitos clientes, fornecedores, amigos aí, né? Infelizmente, não dá para abrir
geral para o público, né? Até pelo espaço físico e por ser um evento que a gente acaba fazendo exclusivo para essas pessoas, colaboradores, né? Clientes, fornecedores e amigos aí. Então vai ser no dia 19, né? Onde vamos começar às 3 horas da tarde com visitação ao público aí, conhecendo fábrica, né? Claro, todas as máquinas desligadas, todas isoladas com corrente de proteção aí para que ninguém corra o risco de, mesmo elas desligadas, se machucarem, né? E aí vamos fazer um evento bacana aí para apresentar o nosso novo espaço. Que legal. Parabéns, Anderson Leite, né, da Chico Tornearia. Sucesso. É importante que se destaque sempre para que nós possamos avançar diante dessas austeridades que nos são propostas, mas também sempre a resiliência e o planejamento, não é? É possível vencer, não é, Chico? Muito obrigado pela tua entrevista, muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo. Grande abraço. Muito obrigado pela presença aí. Um abraço, Miguel. Bom Valeu. dia. Bom dia. Tchau, tchau. É o Teoria de Tudo, falando, né, ao vivo aqui do nosso Estúdio B para o mundo, não é? Pelos nossos canais. Vamos ao rápido intervalo com o apoio de Unicesumar. A Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, educação que transforma. Confere aí um pouquinho do nosso patrocinador. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito e a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o
primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Para a Unicesumar, educação que muda realidades, nós estamos transmitindo o Teoria de Tudo, também com apoio de Banco Pub e Restaurante, Top Down Informática, marca que faz muito por você, TV Caxias, canal 14 da NET, nossos amigos queridos da Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, amigos queridos também que fazem parte desta nossa transmissão, entre outros tantos. Nós vamos falar de esporte, vamos falar aqui, né, da importância dessa vitória do Juventude sobre o Grêmio ontem, as preocupações do jogo do Caxias hoje, né? Vou trazer o Joselito dos Santos aqui para a tela. Você acompanha mais uma edição do quadro Por Dentro da Bola. Por Dentro da Bola. Alô, você, bom dia, boa tarde, boa noite, por quê? Não é, na verdade? Tá muito frio, mas é o coração quente, né, do esporte, da vida, da fé, da resiliência, mas olha, por favor, né, ô Senhor, né, tem uma música do Camisa de Vênus que falava: Deus me dê grana, Deus me dê um calorzinho aí, por gentileza, né? É fogo no cerrado, é enchente no Rio Grande do Sul, é um frio de lascar, irmão. Haja coragem, né? Haja fé, por favor, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o quadro Por Dentro da Bola, aqui em Teoria de Tudo, em Omni Channel, na TV Caxias, no canal 14 da NET, no Instagram e logo, logo na Top 360, Rádio News, aqui com imagem para você. Estaremos trazendo muitas novidades boas, excelentes. Estamos em fase de experimentação, de configuração, mas já divulgando o streaming, não é? top360.net.br, logo, logo, com vocês. Eu sou Miguel Brambila, estamos ao vivo aqui por Sabe Caxias News, falando para fugir do frio, né? Aquecendo a garganta e os pés, porque olha, velho, no frio, cobertinha nas pernas, né? Se você ri da sua avó, do seu avô, do seu tio idoso, né? Quando você é jovem, né? Para lá você tá indo, irmão. Para lá você tá indo, não é, Joselito Santos? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do Canal 14. Passei o dia com cobertinha nas pernas e os pés gelados aqui, cara. Deus o livre. Ô, tá mundo, né? 6 graus a temperatura nesse momento aqui em Caxias do Sul e esfriando, José. Não, esfriando bastante, né? Uma temperatura muito baixa, mas uma temperatura também foi alta no estádio Alfredo Jaconi hoje por conta da grande vitória. Eu diria que foi uma vitória histórica e a vitória do chocolate com todo esse frio. Eu só quero chocolate. Ah, chocolate é uma boa, né? E então vamos ver qual é o chocolate quente, né? Só quero chocolate, como diz o Tim Maia, né? Muito bom. Vamos ver o que tá rolando então. Juventude 3, Grêmio 0, Grêmio na zona do rebaixamento, né? Alô, alô, Renato, agora dentro de casa, qual é a desculpa, irmãozinho, né? E com todo respeito aos nossos colegas, né, que colocam sempre a Juventude em terceiro plano no futebol gaúcho, né, não, acho que a coisa tem que mudar, né? Nós sempre temos falado isso, não é, Joselito? Sem dúvida alguma, hoje o Juventude é o melhor gaúcho, é o que melhor está se apresentando, é o que está melhor na tabela. O Internacional também perdeu hoje na volta ao Beira-Rio, depois nós vamos falar sobre isso, e o Juventude é o melhor time gaúcho, sem dúvida alguma, é o time que tem mais consistência, é o time que tem mais confiança,
E na tarde deste domingo, o Juventude simplesmente passeou no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude amassou o Grêmio, o Juventude humilhou o Grêmio, em outras palavras, porque foi 3-0, e 3-0 foi barato, Miguel Brambila. Foi muito barato, porque o Grêmio é um arremedo de time. O Grêmio, o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, como queiram, é um treinador que ele está completamente perdido, ele não sabe o que ele faz dentro de campo, ele não consegue mais tirar nada desse time do Grêmio. Então, a vida do Grêmio está muito complicada. Mas para nós aqui de Caxias do Sul, o Juventude vem de vento em pompa, meus amigos. O Juventude dentro do estádio Alfredo Jaconi é a 5ª vitória no Campeonato Brasileiro. São 15 pontos conquistados dos 19 que o Juventude possui. Então, a campanha em casa é sensacional. É claro que a campanha fora precisa mudar, é claro que a campanha fora, o Juventude precisa aumentar a sua produtividade, aumentar os seus pontos, digamos assim, ok, mas dentro dos seus domínios, o Juventude vem demonstrando que é aquele mandante que, como diria Raditz, né, qua comando-me. Então, o Juventude vai vencendo e vencendo com propriedade. Foi isso que aconteceu na tarde deste domingo, onde estivemos para fazer a transmissão. Eu vi um Juventude como já vinha fazendo durante o campeonato. O jogo deste domingo foi um retrato do que é o campeonato, Miguel Brambila. O Juventude é um time consistente, mesmo com as 2 derrotas para Fortaleza e para Bahia, o Juventude vem jogando bem, vem se esforçando, não vem fazendo más partidas. Perder é do jogo, faz parte do futebol. Tu vai ganhar, perder ou empatar, são 3 formas. E o Juventude acabou perdendo essas 2 últimas, como se diz, no turismo ao Nordeste, na turnê do Nordeste, né? Não é turismo, porque ninguém foi fazer turismo lá, todo mundo foi trabalhar, obviamente. Mas o Juventude foi lá para o Nordeste, foi para Fortaleza e depois foi para Salvador. Infelizmente não trouxe nenhum ponto. Acabou perdendo para Fortaleza por 2-1 e perdeu para o Bahia por 2-0. Já na tarde deste domingo, o Juventude também estava pressionado, bem como o Grêmio. Mas o Juventude não parecia que estava pressionado. O Juventude jogou bola, o Juventude fez o que tem que fazer, com jogadores que, de fato, vêm fazendo a grande diferença. E eu destaco um, Gilberto, ou Gibagol, como a gente fala, né? O Gilberto é aquele centroavante, é aquele 9 de referência, como a gente diz, mas ele se movimenta bastante. E na tarde deste domingo, o Gilberto, além de fazer gol, Miguel, fez uma grande partida, haja vista que ele foi unânime na nossa equipe como o melhor em campo. Então, o Gilberto, para mim, hoje foi o grande destaque positivo do Juventude, e temos aí não um destaque negativo, mas algo que preocupa para a próxima partida, que o Juventude pode não ter a sua zaga principal, a sua zaga titular. O Zé Marcos, no aquecimento do jogo diante do Grêmio, teve que ser substituído pelo Lucas Freitas, que fez uma partida de razoável para boa. Não fez uma má partida do Lucas Freitas, mas não é o titular. E aí depois o Danilo Bosa, em meio ao jogo, também teve que sair por um problema muscular, e o Rodrigo San acabou assumindo o lado direito. Então, provavelmente no jogo contra o Internacional na quarta-feira, e aí é por outro campeonato, que é a Copa do Brasil, pode ser que o Juventude esteja com a zaga reserva e não a zaga titular. Mas isso é assunto para depois. Para falar mais um pouquinho deste primeiro tempo, Miguel Brambila, o Grêmio até começou bem. O Grêmio começou incisivo, nos 6, 7 primeiros minutos, o Grêmio ele empurrou o Juventude para o seu campo de defesa, mas o Juventude não se apavorou. O Juventude foi aos pouquinhos encontrando os lados do campo com o Lucas Barbosa, João Lucas como um bom lateral direito que é de muita profundidade, Alan Ruschel aparecendo, Jean Carlos fazendo aquela movimentação, o Jadson, o próprio Kaique e o Gilberto. O Gilberto e o próprio Eric Farias fez também uma boa partida, inclusive um pouco antes do Juventude fazer o seu gol, o Eric Farias recebeu uma bola pelo lado direito, uma bola cruzada por baixo, e ele bateu, e a bola passou muito próxima do gol do Rafael Cabral, que foi o goleiro do Grêmio, né? O Grêmio que está fazendo um rodízio novamente com goleiros. A gente sabe que essa história de rodízio e goleiro não dá muito certo, mas o Renato adotou isso, né? E algo que também chamou a atenção, Miguel, é que o goleiro titular da quinta-feira diante da equipe do Palmeiras, que era o Marquezin, não foi nem relacionado hoje, nem ele, nem Carbajo,
Então, algumas coisas sintomáticas também no time de Porto Alegre, Miguel Brandão. Sim. Pois é, não deu um reverber aqui, mas essa questão da insegurança, eu acho que parte também da autossuficiência do treinador do Grêmio, que vai refletir de alguma forma, né, negativa. Se ele promete, o Grêmio, né, que tem aí uma dificuldade grande de se estabilizar, é o Grêmio. E mérito para o Roger, né? Aliás, temos a entrevista dele aqui, mérito para essa equipe do Juventude. O Roger, que chegou a ser contestado lá no Gauchão, você lembra, né? Que teve momentos de instabilidade, não é? E que depois levou aí a equipe adiante e está com a cara feliz hoje. Normalmente ele é estável, mas o sorriso dele não desmente, né? A felicidade de vencer e vencer bem o time do Grêmio, que busca a recuperação em casa e que está devendo, José. Devendo muito a equipe do Grêmio, como eu reitero e falei, né? Hoje nós vamos falar, a gente sempre fala do dupla Grenal, hoje a gente não vai falar só não da dupla Grenal, nós vamos falar do Grêmio junto com o Juventude, porque foi a partida desta tarde. O Grêmio, ele é preocupante, o Grêmio sim, na minha opinião, a briga do Grêmio é pelo não rebaixamento pela quarta vez, porque seria pela quarta vez que o Grêmio cairia para a Série B do Campeonato Brasileiro, e da forma como o Grêmio está, é claro que tem muito campeonato ainda, ok, tem janela, isso, aquilo, mas o Grêmio vai precisar se reconstruir praticamente do zero. E o Juventude vem reforço por aí, daqui a pouco eu vou falar desse reforço que está para chegar, um centroavante de 27 anos, é um goleador, fez muitos gols na última temporada, então o Juventude também vai se reforçando, tem Guilherme Castilho, tem Diego Gonçalves, o Juventude está com um bom time e vai começar a formar um bom elenco, Miguel Brandão. Tudo bem, vamos ouvir um pouquinho do Roger aqui, para que a gente acompanhe, vamos lá. Do Juventude veio de 2 derrotas, né, jogando no Nordeste, todo aquele calor, toda aquela situação. Daqui a pouco fica aquela pergunta se vai sentir ou não, e a gente não viu isso, né? A gente viu um time que conseguiu jogar muito bem, ser bem superior ao Grêmio, e uma vitória que dá para falar desses 3 pontos hoje com 3 gols. Eu penso que acho que o resultado do jogo por si só ele mostra a nossa superioridade jogando dentro da nossa casa. A gente construiu a vitória desde o primeiro minuto, né, nos primeiros instantes ali, observando as movimentações, a estrutura para a gente ajustar os times de marcação, mas nunca abrindo mão do que nos caracteriza dentro e fora de casa, que é a gente, sempre que possível, subir para o bloco, para o campo de ataque e poder pressionar com o intuito de, no primeiro momento, retomar a bola, no segundo momento, fazer o adversário acelerar um passe, e no terceiro momento, na segunda bola, a gente retomar ainda dentro do campo do adversário para começar a construir. Né? E eu acho que isso aconteceu desde o primeiro momento. Né? Hoje é difícil a gente conseguir tirar aí um jogador que tenha estado abaixo dos demais, e foi uma média muito alta. A tônica da palestra foi justamente que a gente não deveria fazer nada diferente, né? Mas sempre a margem para a gente fazer melhor o que a gente já tem feito bem feito, né? E para que eles não duvidassem no momento do processo, que tivesse muita confiança, que a bola que no jogo contra o Bahia passou por baixo das pernas do Eric, né, bateria no joelho e entrar, que a bola do Jean que quicou antes dele finalizar de direita, ele ia conseguir finalizar bem, assim como a bola que passou perto do pé do Gabriel, ela ia bater e ia para fora. Confiar no processo, confiar no trabalho, né, essa diretoria dá todo o suporte para a gente, né, para a gente se sentir confiante dentro do trabalho. Eu acho que foi uma vitória, né, do processo, né, o processo que está sendo instalado desde o começo do ano, sob a minha gestão, mas sobretudo porque também eu tenho um grupo de jogadores excepcionais, que eles atletas são muito gente, né, e nada vai se obstruir o nosso desejo, que é esse ano de manter o clube na primeira divisão e conseguir, se possível, uma vaguinha ali na Sul-Americana. Né? Um Deus, parabéns ao final do jogo. Foi um jogo com muita lucidez, né, com muito volume, com muita alternativa, e a gente tem que seguir assim.
3 razões para se reunir com os missionários. Muito bem, Joselito Santos. Lucidez, iniciativa, elogios ao grupo. Quando se ganha, tudo é uma maravilha, mas precisa elogiar, né? Tá certo? Opa, tá mutado aqui. Isso. É que na tarde deste domingo, até quando o Ivan Sgaraboto pediu, tanto para mim quanto para o Zé Teodoro, para nós escolhermos um craque, a mesma fala do Zé foi a minha. É difícil tu escolher um craque só. Porque o craque foi o time. O time do Juventude foi um craque. O conjunto do Juventude, na tarde deste domingo, fez toda a diferença. Do goleiro ao centroavante, literalmente. O goleiro Gabriel foi muito bem. O lateral João Lucas, quando apareceu, ele apareceu em dados momentos no fundo, mas também aparecia para fazer a cobertura no Danilo Boza. O Jadson, como sempre, um motorzinho no meio-campo, se movimentando, marcando, buscando alguma coisa também no ataque. O Jean Carlos é um jogador de muita movimentação. Até chamou a atenção que hoje, de tão bem que o Juventude esteve, o Nenê não entrou. O Nenê não foi opção, ele estava no banco de reserva, mas dessa vez o técnico Roger Machado não colocou o Maestro em campo porque não foi necessário a forma como o Juventude estava jogando. Eric Farias é um jogador muito esforçado, fez o gol, o terceiro gol, o gol histórico do Sport Clube Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Gilberto, como eu falei, fez o primeiro gol, poderia ter feito pelo menos mais um ou dois. E também o João Lucas fez o segundo gol do Juventude e fez uma bela partida. Kaique, aquele volante que te dá toda a sustentação numa saída de bola com qualidade. Então, o time do Juventude vai muito bem. O Lucas Barbosa fez uma partida hoje discreta, não o Lucas Barbosa que a gente sempre vê um pouco mais incisivo, mas também ele fez uma boa partida, mas na minha opinião, ainda dentre os 11, ele foi o que esteve mais abaixo do restante, mas não fez uma má partida. Só que o Juventude hoje teve uma régua tão alta que, na minha opinião, o Lucas Barbosa foi um pouquinho abaixo. Aí entrou o Rodrigo San, entrou no lado direito, fez uma boa partida. O Lucas Freitas no lugar do Zé Marcos também fez uma partida de razoável para boa. O Gabriel Inocêncio entrou no lugar do Alan Ruschel, fez uma boa partida, na minha opinião. Ele ajudou na defesa, também fez algumas estocadas pelo lado esquerdo. O Mandaca entrou também, como sempre, aquele jogador de força, aquele jogador rápido. E o Gabriel Talhari, na minha opinião, hoje ele não entrou bem. O Gabriel Talhari é um jogador interessante, mas hoje me parece que ele estava meio com frio, bem literalmente me parecia que ele estava com frio, porque ele não conseguiu desenvolver. Mas o Juventude em si conseguiu desenvolver um ótimo futebol, aquele futebol que eu tenho certeza que o torcedor do Juventude vai ficar guardado, essa partida do dia 7 de julho de 2024, ela vai ficar gravada na memória dos jaconeiros, mesmo que não seja uma classificação de Série A, por exemplo, de subida, não é um título, mas é um jogo histórico. Ganhar do Grêmio não é fácil, mesmo que o Grêmio está numa má fase, o Grêmio, é muito difícil. Só que a forma como o Grêmio está, de fato, o Grêmio está, como a gente poderia dizer, o Grêmio está em frangalhos. E o treinador, o pouco que eu consegui ouvir da sua entrevista coletiva, ele não baixa a sua crista, como se diz. Renato Gaúcho precisa um pouquinho mais de humildade, ele é um bom treinador, trouxe bons resultados para o Grêmio, mas a soberba do Renato, às vezes, ela impera sobre ele mesmo. E Botafogo do campeonato, isso pelo menos é bom, né? Porque daí temos o que falar no campeonato morno, muitas vezes com o VAR e tudo, entre aspas, politicamente correto, né? Às vezes é bom até. Né? Muita gente gosta dessa empáfia do Renato. Renato solta o verbo, Renato isso, Renato... Ele tem mostrado com números, mas os números não estão a favor dele nesse momento. Vamos ouvir um pouco do que ele tem a dizer aqui, José. Com o que tem hoje à disposição, ou alguém pode dar alguma coisa mais, jogadores, direção, comissão técnica, tem como tirar mais hoje de todo esse sistema lá do CT Luiz Carvalho para conseguir apresentar resultados melhores? Boa noite a todos. Tirar, a gente sempre pode tirar um pouquinho mais, né? E nós podemos sempre dar um pouquinho mais. Quanto ao jogo, hoje nós não estivemos tão bem. Infelizmente, nós falhamos no gol do Juventude. Depois a gente não se encontrou. Tivemos alguns lances bem duvidosos durante a partida. No caso do gol do Ednilson, o pênalti no Vila. Mas não vou ficar aqui dando desculpas, porque nós perdemos o jogo. A gente sabe que precisamos melhorar na tabela. Muita gente pode achar, lá vem ele com o discurso de novo, mas o Grêmio está uma vitória praticamente de sairmos dessa situação, da zona do rebaixamento.
e ainda nós temos 2 jogos a menos. A gente precisa falar pouco e trabalhar bastante, continuar o trabalho. O ano passado a gente também estava numa situação dessa, no Campeonato Brasileiro, ninguém acreditava na gente, e o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Eu sei que o torcedor está bravo, eu sei que o torcedor está triste, nós também estamos. O que eu posso pedir para o nosso torcedor é paciência, porque essa fase com certeza vai passar. Ela vai passar sem dúvida alguma. E tem que passar o mais rápido possível. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar para a gente conseguir uma vitória já na próxima quarta-feira e procurar sair dessa situação. Tá aí, então, né, o Renato Gaúcho falando aí, um trecho da coletiva, né, Juscelito, reconheceu a derrota sempre entre aspas, não fomos tão bem, não, fomos mal, tomou 3-0, reconheça, né, não quer, não dá para amenizar isso e não dá também para culpar as condições, não tem o que falar, perdeu, não é? Mas e é sempre um clássico, Juventude Grêmio, Juventude Internacional, de Série A. O Caxias está num outro patamar, vai crescer, a gente não pode menosprezar, é claro. Mas é isso aí, Juscelito. Juventude 3-0, sobe na tabela, tá sorrindo, né? O Roger e toda a papada aí tão felizes, né? Tão felizes, começando a semana, a gelada semana. É, a gelada semana, né? Aquela semana que ela promete ser cada vez mais gelada, né? Os próximos dias, na realidade, né? Mas o Juventude hoje é o 11º colocado, ainda está atrás do Internacional, o Internacional está na 10ª colocação, com 19 pontos. E por que o Juventude está atrás do Inter? Por causa do saldo de gol. O Juventude tem um saldo de -1 e o Internacional tem um saldo de 1. E o Grêmio, como é que tá o Grêmio? O Grêmio é o 18º colocado. O Grêmio estaria na Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. Lembrando que hoje teremos Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense, meus amigos. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, é o lanterninha com 7 pontos, Miguel Brambila. Então, claro que ainda estamos, né, na 15ª rodada, mas estamos já na 15ª rodada, não é? Ainda já estamos chegando na metade do campeonato. Então, algumas coisas já estão começando a se desenhar, na minha opinião, Miguel. Perfeito. É claro que, como disse, né, 2 jogos a menos pode mudar muito uma posição na tabela, mesmo que a linha de regularidade não seja boa. São 2 jogos, são 6 pontos em disputa que pode se transformar. Sem acreditar, eu acho que é necessário. Há uma virtude nessa empáfia do Renato, que ele é um cara que tem sucesso. E esse sucesso, sim. Muitas vezes, a pessoa que tem sucesso, Juscelito, agora sempre filosofando, você percebe que ela não se entrega quando está por baixo. Sim. A pessoa não se deixa levar pela tristeza, pelo negativo, e sempre acredita que vai mudar essa realidade. E num momento como esse, não é um exemplo até de passar dificuldades e vencê-las, nós precisamos trazer isso para o dia a dia. O esporte tem muito disso também, como exemplo de superação, não é? De vontade, de coragem, de reconstrução, de resiliência rápida. Então isso que fique positivo, né? Tirando aí os milhões que rola por essa motivação, que não é a motivação de todo brasileiro, mas enfim, não é? É o dia a dia das pessoas. Então já falaste também, já falamos juntos, não é? De Grêmio e Juventude, vamos falar de Internacional, de Caxias e um pouco de seleção brasileira em ritmo aí de aterrissagem, por gentileza. Para fechar do Juventude, eu prometi, né, que eu ia falar para o torcedor jaconeiro que tem reforço na área, né? Então, o Rony Carrillo, 27 anos, 1,86 m, é o novo centroavante do Juventude. O jogador é equatoriano e estava no Portimonense, onde fez 6 gols no Campeonato Português. Se destacou pelo El Nacional do Equador, com 29 gols feitos nas temporadas passadas. No América fez 33 gols. Ele assina contrato ele assina até o final de 2025 com o Juventude e o Juventude fica com 50% dos direitos econômicos do atleta. Além dele, a direção alviverde acertou com o meia Guilherme Castilho do Ceará. Um zagueiro e outros 2 ponteiros serão anunciados nos próximos dias. O Juventude está no mercado, como eu falei, a janela ela está para abrir no dia 10 de julho, e o Juventude está no mercado aí para reforçar ainda mais essa equipe, Miguel Brambila.
Muito bem, aproveitar o bom momento, não é, e investir, que é, aliás, essa relação com a direção segura e experiente, que falta um pouco no Caxias, será ou não? Algumas situações que o Juventude me parece mais preparado para estar numa Série A, a direção é um pouco mais profissional, o Caxias precisa ser, sim, um pouco mais profissional em suas decisões, mas é claro que o patamar que o Juventude tem, e uma das situações que eu entendo que o Juventude também subiu seu patamar, é que o Juventude entrou na Liga Forte Futebol, e isso trouxe mais grana, mais investimento, e aí o Juventude subiu seu patamar. É claro que não é só isso, tu pode ter muita grana, olha o Corinthians, olha o que aconteceu com o Cruzeiro, muitos times que têm muita grana, mas se tu não tem gestão, se tu não sabe gerir essa grana, não adianta absolutamente nada. Mas o Caxias, infelizmente, hoje não tem nem gestão e nem grana, então fica difícil. O Caxias hoje precisaria, de fato, uma revolução total. E, para falar então de Caxias, o Caxias, ele acabou anunciando, então, na última quarta-feira, o seu treinador, o Thiago Gomes, né? Foi anunciado como o novo comandante técnico do Caxias. E na quinta-feira, o Caxias anunciou, então, o atacante Helder. O atleta foi campeão brasileiro na Série B em 2023 pelo Vitória. O Caxias, então, anunciou a chegada de mais um reforço para a sequência da Série C. Trata-se do atacante Helder, aos 28 anos. Vindo do CRB, onde foi campeão alagoano em 2024, o novo reforço Grená também foi campeão brasileiro da Série B e conquistou o acesso à Série A em 2023 pelo Vitória, marcando gols importantes na competição. Também possui passagens por Cruzeiro do Rio Grande do Sul, Guarani de Bagé, Marcílio Dias, Avenida, Esportivo, Nova Mutum, Jacuipense e Confiança. Ele já foi apresentado, então, oficialmente, o Helder, mas, infelizmente, por conta de contrato, por questões burocráticas, o Caxias correu, buscou, mas não vai conseguir ter esse atleta para a partida diante da equipe do Remo, porque o Caxias queria, tanto ele quanto o próximo reforço que eu vou falar agora, que é o meia Felipe Tontini. O Felipe Tontini está retornando ao Estádio Centenário. Ele jogou em 2020 e 2021 no Caxias, e agora ele está retornando para a equipe do Caxias. E aos 28 anos, o Tontini retorna ao Clube Grená após passagens em 2020 e 2021, como eu falei. Pelo Caxias, o meia foi campeão da Taça Evaldo Poeta e vice-campeão gaúcho em 2020 e semifinalista estadual no ano seguinte. Nas últimas 2 temporadas, o meia esteve no Operário e também acumula passagens por Grêmio, Ceará, Helsingborg, da Dinamarca, e 15 de Piracicaba e Ipiranga. Ele também, da mesma forma, Miguel Brambila não conseguiu a sua inscrição no BID, então esses 2 reforços não estarão nesta segunda-feira, onde o Caxias tem um sangue novo, vamos dizer assim, teria dentro de campo com os atletas o Tontini e também o Helder, mas não conseguiu, então o Caxias vai com reforços caseiros mesmo, que é o retorno de Marcelo, o retorno de Dudu Mandai e retorno também do Dirceu, o e capitão e líder da equipe do Caxias. Fica difícil eu passar um provável time do Caxias, porque o técnico Thiago Gomes, ele fez alguns treinamentos, então a gente mais ou menos tem uma ideia, mas não se sabe se ele vai jogar no 3-5-2, que ele falou que quer jogar muito com 3 zagueiros, ou se ele vai manter o 4-3-3 ou vai jogar no 4-4-2. De fato, a gente vai saber só amanhã no Estádio Centenário. É imprescindível, né? O Caxias voltar a vencer e afastar aí a melancolia e o medo de um possível retorno à Série D, o que seria muito dramático, acho que mais dramático impossível visualizar uma realidade como essa, né? Agora, a única coisa que eu consegui ficar pensando quando você falou Nova Mutum é que tem uma Mutum velha, né? Não sabia nem que existia a Mutum. Estamos apresentando Por Dentro da Bola aqui no Teoria de Tudo em Omni Channel. Vamos ouvir aqui o Tontini, então, rapidamente no ar. Fala aí, Tontini. Boa tarde. É uma alegria muito grande e vivi grandes momentos na minha carreira, né? 2020 e metade de 2021. Estou muito feliz e espero muito ajudar o Caxias nessa situação.
e quem sabe a gente conseguir essa classificação e depois o acesso para a Série B. Qual a posição que você tem atuando atualmente agora no Caxias? Então, nos últimos anos eu comecei a jogar mais de segundo volante, mas minha posição mesmo é meio armador. Então, qualquer posição que o Thiago achar que eu deva jogar ali, eu estou preparado. A gente já trabalhou junto no Grêmio, né, em outra oportunidade. Então, ele vai saber bem utilizar. Como está a condição física depois do exame? Não, eu estou super bem. Eu voltei em dezembro a treinar, normalmente. Desde lá não perdi nenhum treinamento. Então, só falta mesmo minutagem, né, ritmo de jogo. Mas eu acredito que jogando aí nos próximos jogos já vou recuperar bem. Mas fisicamente estou perfeito. Tu percebeu alguma diferença no time por estar na Série C? Com certeza. Eu notei uma boa diferença, principalmente na estrutura. Já vi o time muito melhor estruturado. E é uma alegria muito grande, porque quando a gente estava aqui, a gente sempre comentava, né, o Caxias precisa subir, porque é um time que merece muito. E vendo o Caxias na situação, a gente fica muito feliz. Como tem sido o trabalho com o Thiago Gomes? Então, eu só consegui treinar 2 dias ainda com ele, né? Mas já trabalhei com ele anteriormente. O trabalho dele é muito bom, uma pessoa muito boa. Ele, taticamente, faz um grande trabalho. Então, a gente espera rapidamente conseguir as vitórias, né, para sair dessa situação. Joselito Santos. A situação do Caxias, ela é emergencial. Ele mesmo falou que o técnico Thiago Gomes tem uma boa parte tática. De fato, eu acompanhei alguns trabalhos do Thiago Gomes, principalmente falando do São José do ano passado, onde o São José quase subiu para a Série B. Não subiu por um erro do VAR. Foi isso que aconteceu com o São José. O mesmo São José, que hoje é lanterna da Série C, está aí eminentemente caindo para a Série D do Campeonato Brasileiro, e o ano passado quase subiu para uma Série B. Olha como é o futebol. O São José quase subiu para uma segunda. E olha quase como subiu é o para uma VAR, segunda né? divisão. Eu acho que um erro do VAR prejudica um time a ponto de levar aí quase ao fechamento do clube. Eu deveria ter na minha opinião, modesta, uma possibilidade, porque o VAR já é o juiz do juiz, com câmeras, com tecnologia, com vários juízes, e ainda assim erra, aí eu acho que vai no tribunal, sabe? O STJD deveria entrar nesse sentido, né? Mas aí acaba com a moral do clube, né? Porque o time que vai para o STJD normalmente acaba sendo meio que perseguido nos campeonatos, eu vejo. Os Caxias, tu lembra disso e outras histórias tantas, José? Sim. De fato, os times têm um pouco de receio de fazer isso, exatamente por conta da represália que pode acontecer. Mas, como eu falava, o Caxias ele precisa algo urgente na noite desta segunda-feira diante da equipe do Remo. O Caxias precisa recuperar. E a recuperação é um empate? Pode ser, mas o empate, na minha opinião, é um resultado ruim. Haja vista que o Caxias está na zona do rebaixamento, é o vice-lanterna, e eu olhando a tabela, o Caxias, mesmo vencendo amanhã, não sai da zona do rebaixamento. Então, o Caxias precisa vencer para começar a pensar em sair dessa zona, porque chegou a esse fator de o Caxias vencer uma partida e continuar na zona do rebaixamento. Isso vai acontecer na segunda-feira se o Caxias não vencer. Se o Caxias vencer, perdão. Se o Caxias não vencer, aí a crise ela só vai cada vez mais se instalando e aumentando. E vamos ver agora com o trabalho do Thiago Gomes, com a chegada aí do Felipe Tontini, que eu acho um bom jogador, eu acho que é uma boa aposta para o Caxias, que é uma aposta, ele é um jogador que está muito tempo parado, mas é um atleta de muito bom nível. O Helder é um grande atacante, fez muitos gols pelo Vitória, acho que é uma boa aposta também. Eu não considero tanto aposta, porque ele estava não jogando tanto tempo assim, mas não estava parado tanto tempo assim, porém ele estava parado acho que uns 2 meses, e o Felipe Tontini já estava um bom tempo parado por conta da lesão que ele foi questionado ali na entrevista coletiva. Mas o Caxias ainda está atrás de lateral esquerdo, está atrás de mais um zagueiro, e quem sabe venha mais um atacante, mais um volante. O Caxias também está no mercado. Só que, é claro, diferente diferente do que a gente falou do Juventude, o Juventude está no mercado por conta da janela, que precisa, ok. O Caxias não. O Caxias, como eu falei, a direção estava dormindo. Então a gente pergunta, por que esses jogadores não vieram antes? Agora que a corda está no pescoço, aí a direção do Caxias acabou se mexendo, como se diz, né? Mas enfim, vamos torcer que o Caxias consiga, mais uma vez, dentro do ano, né? Porque é a segunda vez que o Caxias vai mudar
a sua rota, porque no Campeonato Gaúcho quase caiu de novo para a divisão de acesso. O Gerson Guzmão não vinha fazendo um bom trabalho, contratou o Argel mudou a rota do Caxias. O Caxias não só não caiu, como foi semifinalista e campeão do interior. Então, quem sabe o Thiago Gomes consiga livrar o Caxias dessa Série D, que é o porão do futebol brasileiro, e esperamos que o Caxias não volte lá nunca mais, né? Eu espero que o Caxias não volte para lá nunca mais. Nós já falamos aqui em outros momentos sobre a questão de gestão esportiva e a gestão empresarial de tudo na vida é cada vez mais dinâmica. Não dá mais para procrastinar decisões com a velocidade do tempo, da mudança, o nível de conhecimento, em qualquer área, em qualquer profissão, em qualquer decisão, qualquer posição de liderança, né? Caranguejo que dorme é onda leva, já diz o ditado, Joselito. Não, o Caxias precisa estar atento a tudo, a direção do Caxias tem que estar atenta a tudo, e amanhã, obviamente nós fizemos o jogo do Grêmio contra a equipe do Palmeiras, mas amanhã mesmo, no jogo diante da equipe do Remo, na noite desta segunda-feira, será inaugurada o novo refletor do Estádio Centenário, e no jogo diante do Grêmio eu posso te dizer que aumentou muito bem, tá? Os refletores do Centenário hoje são muito bons. É uma nova tecnologia da empresa Intral. Então, sim, os refletores do Estádio Centenário hoje a gente pode dizer que tá legal. Muito bem. Vamos em frente para concluir. Não deu o Brasil. Eu assisti Brasil-Uruguai. Não sei se eu gostei, se eu não gostei. Foi um jogo, né, Brasil-Uruguai, sempre, né, com catimba, com marra, mas é início de trabalho, não é? Eu acho que teve alguns esforços. Acho, particularmente, vou dar minha opinião antecipada aqui para você, contestar ou não, Joselito Santos e o nosso internauta, né, que o Brasil está em busca de lideranças dentro de campo. Achei o Vini Júnior que não jogou, muito marrento no campeonato, já dando tapa, já achando, né, reclamando demais, achando que, né, que tá com toda a bola, e não é assim não. Ou seja, né, vamos ver o que o Dorival... Depois a gente vai colocar um pouco da coletiva do Dorival aqui, mas eu quero que você fale primeiro, eu vou deixar ele na tela para você analisar também essa Copa América da seleção brasileira em novo trabalho que também se repete, né? Porque não estamos ganhando nada, né? Faz tempo já, Joselito. A gente tem que relevar algumas situações, obviamente. O Brasil está se reconstruindo, a seleção brasileira está se reconstruindo, é um novo treinador, é um novo trabalho, tudo isso a gente tem que ponderar, ok. Só que a gente tem que também olhar a questão de resultado. E o Brasil, em mais uma competição, nas quartas de final, em cobranças de pênaltis, o Brasil está fora. Então isso, para mim, também tem que ter um trabalho psicológico, porque é de novo numa competição, de novo numa quarta de final e de novo nos pênaltis que o Brasil não consegue passar. Então isso tem um cunho emocional por trás, na minha opinião, sim. Ok, o Brasil, falar do jogo, o Brasil fez uma partida digna. O Brasil era esperado, sim, e tinha-se até um pouco de receio, porque o Uruguai é um dos times mais qualificados da América do Sul, é um time que tem muita qualidade, aquele Pelistri joga muito, e ontem não conseguiu jogar o Pelistri. O Darwin Núñez é um excelente centroavante do Liverpool, né, companheiro do Alisson, goleiro da seleção brasileira. No meio, para tu ter uma ideia, não tem o Arrascaeta, que para mim é um dos melhores meias do futebol brasileiro, ele é banco do Uruguai. O Valverde é um jogador extremamente qualificado, jogador de Real Madrid, só isso que ele é, jogador do Real Madrid. Então, a seleção uruguaia tem muitas peças interessantíssimas. O Nandes, que acabou sendo expulso, é um jogador um pouco mais uruguaio mesmo, né? Aquele jogador que ele realmente não perde viagem. Haja vista a falta que ele fez diante do Rodrigo, que de fato era para expulsão, porque ele entrou por cima da bola, podia ter quebrado o tornozelo, ter quebrado, de fato, o tornozelo do Rodrigo. Então o VAR, na minha opinião, ali, ele foi cirúrgico, ele disse, não, peraí, amarelo não dá, tem que ser vermelho pro cara. E aí ele foi expulso. O zagueiro, o Araújo, que acabou provocando o Endrick desde os primeiros minutos do jogo, aquele zagueirão, é um bom zagueiro pelo lado direito, é um zagueiro de Barcelona. A gente está falando de jogadores de alto nível, né? Então, na seleção brasileira, jogadores que estão muito, mas muito abaixo, na minha opinião.
O Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá me parece que ele está preocupado se ele vai ficar, se ele vai ser julgado, se ele vai ser realmente indiciado, porque ele não jogou absolutamente nada nessa Copa América. Ele não contribuiu nada, ele errou pênalti, ele fez um gol de pênalti, mas na minha opinião ele não jogou bem. Bruno Guimarães é um jogador muito voluntarioso, mas ele perde muito tempo da bola. O João Gomes também é um jogador interessante, porém também ele perde muito tempo da bola. Lateral esquerdo, a gente ainda não se decidiu quem é o lateral esquerdo do Brasil. Ok, mesmo falou, o Brasil ainda está em reconstrução, mas na minha opinião particular, eu acho que a seleção brasileira, a gente sempre vai ter referência de jogadores de grande qualidade, e nós temos jogadores de grande qualidade, só que eles têm que estar lá na seleção brasileira. Por exemplo, por que o Pedro não foi convocado? É o melhor centroavante que o Brasil tem. Por que o Pedro não foi convocado? O Rafael Veiga é um dos melhores meias que o Brasil tem, sem dúvida alguma. Não existe melhor meia armador no Brasil ou mesmo fora. Não existe melhor que o Rafael Veiga. Não foi convocado. Ou mesmo o próprio Alan Patrick, é um jogador velho, mas é um jogador de extrema qualidade. A gente precisa de jogadores de extrema qualidade. O Brasil não está tendo. Ok, o Endrick é um menino também, na minha opinião, de grande qualidade. Está indo para o Real Madrid, que é um dos maiores times do mundo. Mas o Brasil, o Dorival Júnior vai ter que aumentar, vai ter que dar uma olhadinha em algumas coisas. Me pareceu que o Dorival Júnior ficou meio perdido nessa Copa América. Acho que ele sentiu a pressão que a seleção brasileira está passando nesses últimas Copa América, Copa do Mundo. O Dorival Júnior vai precisar ter um pouquinho mais vai ficar um pouquinho mais centrado, na minha opinião. Vamos ouvir um pouquinho dele. E acredito eu que nós tivemos, sim, coisas muito mais positivas do que negativas ao longo de todo esse processo. E a qualidade de um jogador mal aproveitado? Bom, isso daí, a equipe adversária soube isso, soube como marcar. Estávamos com dois homens o jogo, nós estávamos com dois homens de fintas pelos lados do campo, tentamos até um determinado momento, com movimentações, com infiltrações, trocas de passes, em termos de criação, não foi um grande dia. As duas zagas prevaleceram sobre os ataques e isso foi muito claro ao longo dos 90 minutos. Por favor, é só um trechinho, não é, da coletiva. Teve um momento que o Brasil até teve um bom toque de bola, ficou mais de 2 minutos segurando a bola. Teve alguns momentos realmente de inspiração, como tem tido a seleção brasileira, só que não tem continuidade. E até porque aquela história que nós já temos falado, não só nós, o mundo esportivo, não tem mais bobo no futebol. Você falou mesmo aí, Joselito, da seleção do Uruguai, jogadores internacionais. A Colômbia também para mim, favorita com relação aí, né? Olha, em termos de futebol, a Colômbia é o melhor futebol da América do Sul hoje, minha opinião. Exatamente. Então, quer dizer, os craques vão para a Europa e ficam pasteurizados no nível europeu. Depois, quando vão para suas seleções, não tem mais característica local de futebol, eu acho. E agora nós vamos ter uma semifinal. De um lado, Argentina e Canadá, o Canadá que acabou eliminando a Venezuela, e do outro lado, Colômbia e Uruguai. Esse jogo eu gostaria de ver, é quarta-feira às 9 horas, se eu não me engano. É um jogo, na minha opinião, é a final antecipada. Minha final de Copa América, eu coloquei, falei para meus amigos, seria Colômbia e Uruguai. Para mim, são os dois melhores futebol que existe dentro da América do Sul. Argentina. Vou te ajudar no plural, futebols. Tá bom. A Argentina, na minha opinião, a Argentina ela tá jogando com o nome dela. Ela não tá fazendo uma boa Copa América. Ela passou raspando contra o Equador, não fez uma tão boa primeira fase assim. Então a Argentina não tá tão bem. O Messi perdeu pênalti. A Argentina, na minha opinião, ela é um time ok, ela não desiste, tem que ter respeito, a atual campeã do mundo, a atual campeã da Copa América, mas em termos de futebol, Colômbia e Uruguai estão à frente. Na minha opinião, quem passar de Colômbia e Uruguai é o franco favorito a ser campeão nessa Copa América. Muito bem, estamos chegando ao final. Eu vou confirmar essa estatística, hoje não vai dar tempo, para o próximo programa, mas se não me engano,
Se não me engano, todas as vezes que o Brasil não ganhou a Copa América foi mais fácil ser campeão do mundo. Vamos ver o que acontece. Há aí uma leve memória aqui no meu cérebro reptiliano de que isso foi ventilado. O Brasil, quando ganha a Copa América, vai mal na Copa do Mundo e ao contrário. Porque eu, particularmente, prefiro me classificar na repescagem e fazer bonito na Copa do Mundo. Não adianta chegar em primeiro e com vantagem chegar na Copa do Mundo e cair num minuto para a Bélgica, por exemplo. Né? Exatamente. A questão é que nos últimos anos passaram vários treinadores e eles acabaram caindo sempre no mesmo local e do mesmo jeito. Então tem que ver o que está sendo repetido nessa seleção brasileira. Porque o Brasil está caindo nos últimos anos nas quartas de final e nos pênaltis. Então alguma coisa está acontecendo, está se repetindo. Por que isso está se repetindo? Aí é só realmente uma questão psicológica de entender o porquê que isso está acontecendo. É o Por Dentro da Bola, com muita informação precisa, qualificada, do Joselito Santos, narrador esportivo de maior ascensão, o apresentador mais promíscuo dos programas de esportes da Serra Gaúcha, e aqui também, é claro, da TV Caxias, canal 14 da NET, junto conosco em Top Down Informática, logo, né, na Top 360, quando você vai também acompanhar muitas coisas de conteúdo de qualidade e análises diversas, junto conosco em Omnichannel, Facebook, Instagram, YouTube e por aí afora. Muito obrigado a você pela sua audiência, também pelo seu prestígio, porque é difícil realmente conquistar uma independência diante do feudalismo da comunicação brasileira, mas nós vamos lutando, né, para sobreviver, matando, vendendo almoço para pagar janta. Joselito Santos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, Miguel Brambila, um abraço para você, um abraço para os internautas e também os telespectadores do Canal 14, até uma próxima edição do Por Dentro da Bola. Valeu, tchau, boa noite a todos. Por Dentro da Bola. É isso aí, vendendo almoço para pagar a janta, né? Vendendo a janta para pagar o café da manhã, e assim nós vamos de refeição em refeição, de dia após dia, todo dia é dia, toda hora é hora, chegando ao final de mais uma edição do Teoria de Tudo. Lembrando a você que a Unicesumar é nossa super parceira. Opa, eu sumi da tela, né, só para te dar tchau, então vou botar a vinheta aqui. Estamos aqui no Estúdio B, tchau, abraço, bom frio, bom tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua.